Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AVCcast, podcast com informações de qualidade sobre o acidente vascular cerebral, que é a doença hoje que mais mata no Brasil e a doença que mais incapacita pessoas no mundo. E hoje eu estou com dois convidados super especiais, que são dois nutricionistas, a Emanuela Ueno e o Gabriel Oliani, que vão falar hoje com a gente sobre a importância do profissional nutricionista dentro do atendimento do paciente com AVC e também na prevenção ao AVC. Emanuela, muito obrigado pela presença. Boa noite. Gabriel, obrigado por estar Boa aqui noite, hoje. obrigado pela oportunidade. Joia, então tá bom. Vamos começar falando, Emanuela, vou te chamar de Manu, tá? Tá, pode ser. Qual é o papel do nutricionista que avalia um paciente que acabou de ter um acidente vascular cerebral, ou teve ontem ou anteontem, está no hospital internado e vai ter uma avaliação do nutricionista? Qual é o papel do nutricionista no atendimento desse paciente? Então, o papel do nutricionista dentro do ambiente hospitalar, ele é multidisciplinar, né? Mas a nossa responsabilidade é fazer uma visita, fazer uma anamnese alimentar, que a gente chama, né? Que é coletar os dados do paciente, o motivo da internação, conversar com ele ou então com o cuidador, a família, para poder evidenciar assim, até como está a sua alimentação. Se tem alguma dificuldade para mastigar, para deglutir, risco de tosse, né? E se está tendo uma boa ingestão alimentar ou já um histórico de dia que não vinha comendo bem em casa. Esse objetivo é de a gente poder fazer um diagnóstico nutricional. Além disso, a gente pode também aferir medidas como peso, estatura, né? Se em condições que não é possível a aferição, a gente coleta esses dados de familiares, né? Mas que a gente possa ter um diagnóstico nutricional junto com uma observação do quanto ele está aceitando de dieta. Fizemos um planejamento de qual é a sua meta calórica, proteica, se ele está atingindo ou não, porque o nosso objetivo é dar segurança na sua alimentação. Em muitos casos, a gente precisa ter o acompanhamento, a gente solicita também o acompanhamento da fonoaudióloga, que é muito importante, que ela vai verificar essa parte de risco de broncoaspirar, né? Então, ela vai nos mostrar qual é a melhor segurança da consistência da dieta, que por vezes ela não pode ser uma consistência normal, ela tem que ser uma dieta pastosa, ou até uma dieta que a gente chama cremosa para disfagia, que é uma dieta bem mais liquidificada, homogênea, que não tenha pedacinhos, grumos, que possa fazer esse paciente se afogar. Então, a ideia é que dá segurança alimentar, tanto na parte dessa consistência, mas o aporte nutricional também, que ele atinge a sua necessidade, até para prevenir uma desnutrição ou alguma outra comorbidade. Muito legal isso que você usou, Manu, sobre a segurança alimentar, Isso. né? E dentro do atendimento desse paciente, o cuidado com o fonoaudiólogo e nutricionista é extremamente importante. Sim. E vocês se comunicam ali, né? A equipe se comunica. E, Gabriel, a Manu falou sobre aporte calórico, aporte proteico. O que seria isso? Como que você avalia um paciente, faz essa avaliação nutricional dele? E o que é um aporte calórico, um aporte proteico? O que você fala para o pessoal entender de uma maneira mais simples? Então, eu costumo sempre falar que pra gente, quando a gente pega o nosso carro e vai fazer uma viagem, a gente tem que estar com o tanque de gasolina cheio, né? Então, essa é mais ou menos uma forma que a gente tem de fazer com que a gente tenha energia para que o nosso corpo consiga desempenhar todas as nossas atividades, né? Sejam metabólicas, fisiológicas, né? Então, o papel do nutricionista também é avaliar esse paciente, aferir o peso, a estatura, calcular o metabolismo basal dele, e fazer com que a gente consiga ter esse aporte calórico com base na alimentação que ele vai receber ali no hospital. Então, um paciente que tem um pouquinho mais de peso, ele vai comer um pouquinho a mais. Paciente que não tem tanto peso vai comer um pouquinho a menos, né? Uma coisa importante que a gente precisa mencionar também a gente não pode, em hipótese alguma, fazer com que o paciente perca peso, né, no ambiente hospitalar. Eu já trabalhei em ambiente hospitalar, a gente acaba vendo aquele paciente a longo prazo, a longo período de internação, né? Ele acaba ficando mais tempo internado, ele acaba, às vezes, perdendo um pouquinho de peso. Aí entra essa questão, né, do estado emocional do paciente, que daí a psicóloga vem, dá essa orientação, né? Mas, acima de tudo,
Esse aporte proteico é muito importante para prevenir com que ele não tenha perda de massa muscular. O aporte calórico total da dieta, né, é definido em macronutrientes, né, proteína, carboidrato e a gordura, né, isso tudo é o arroz, é o feijão que o paciente vai comer lá no hospital, é um pouquinho da salada que tem as vitaminas, os minerais, né. Então, basicamente, é isso que o paciente vai precisar comer, e aí a via de alimentação, né, com base na avaliação do nutricionista e da fono ali também, né. Legal. Então, o paciente com tanque cheio, ele vai mais longe. Com certeza. Isso é importante a gente mencionar porque a gente sabe que um paciente nutrido ele tem uma resposta ao tratamento medicamentoso muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? Então, ele tem até uma diminuição do período de internação. Então, ele responde mais fácil quando ele está nutrido, né? Com certeza. Isso é muito importante porque você citou o exemplo dos pacientes que ficam muito tempo internados. Muitas vezes o paciente com AVC... ele também fica muito tempo internado, dependendo do AVC, dependendo da sequela que ele ficou, né? E ele, nesse tempo prolongado, ele pode desenvolver perda de massa muscular, que é muito comum, que a gente não usa, né? Sim. Os nossos músculos, então vai diminuindo a musculatura. Pode ter um rearranjo ali na produção e na reabsorção do osso, que é o que a gente chama de osteopenia, né? Então, isso é muito importante a gente falar também que o nutricionista, ele pode atuar nisso, para evitar que o paciente tenha uma perda mais rápida, né? Até para segurar, porque nem sempre é fácil você manter um paciente que chegou com 80 quilos e fica 30 dias receber alta com 80 quilos. Sim. Né? Não é fácil, mas ele talvez fosse receber alta com 60, mas vai receber com 72, com 73, ele vai perder muito pouco, né? Exato. Quando tem um acompanhamento adequado. Mas existe como calcular isso, Manu? Quanto que o paciente precisa? Quanto que eu vou dar de arroz? Quanto que eu vou dar de feijão? Como é que é isso? Então, a gente acaba avaliando pelo peso, pela altura, alguns dados, né? A idade, avaliando bem assim a condição clínica ali, discutindo os casos com o médico. E existem fatores de acréscimo, né? Então, a gente leva em consideração essa taxa de metabolismo basal, que é o corpo gasta de energia ao dia, o quanto ele gasta de proteína, complementando com alguma doença associada que também exige um pouco mais de necessidade. E a gente tenta realmente fazer um recordatório, que é perguntar para o paciente o que ele está conseguindo digerir ao longo da internação, né? Então, a gente passa a visita, pergunta o quanto ele está comendo, tenta fazer uma proporção do que ele ingeriu com o que ele precisa. E algumas vezes, né, como o doutor falou, a gente precisa evitar essa desnutrição, essa perda de massa magra, e só com a alimentação não é o suficiente, né? Então, muitas vezes a gente vai começar pelo mais fisiológico, na verdade, né? A gente começa ajustando a alimentação, o cardápio, porque no hospital o cardápio é meio que padrão, né? Todos recebem aquela dieta, no entanto, a gente pode individualizar ela. Se o nutricionista passou a visita, está acompanhando, ele tem algumas preferências, algumas dificuldades, a gente faz um tratamento mais humanizado e a gente tenta individualizar justamente para estimular ele a comer mais. Só que tem momentos que só a alimentação ela ainda não está suprindo esse aporte de energia que ele precisa, de proteína. E então existem suplementos nutricionais que a gente pode estar prescrevendo para ele receber no hospital e muitas vezes até recomendar para alta, né, para dar continuidade nesse tratamento em casa também. Ótimo, isso é realmente muito importante, a continuidade do tratamento depois, né? Exato. E o nutricionista, ele é um profissional que ele avalia o paciente, assim como o médico, diariamente. E ele faz as mudanças necessárias conforme foi o dia do paciente. Porque às vezes o paciente perdeu mais porque ele foi fazer uma fisioterapia e acabou perdendo mais porque ele ficou mais cansado, ele teve uma diarreia e acabou desidratando mais. Então, é um profissional que está ali o tempo todo, né, com a gente. E muitas vezes os familiares não sabem. E a Manu falou da importância de ter chamar o familiar junto, né? Para estar esclarecendo isso. Como que você enxerga, Gabriel, essa parte do familiar no cuidado do paciente com AVC? É uma das coisas mais importantes, né? Porque como a gente mencionou antes, se o paciente tem uma sequela, às vezes ele vai perder a habilidade de segurar o talher e conseguir comer, às vezes ele vai precisar usar uma sonda enteral em casa, né? Então, isso são tudo orientações que vão começar no hospital, mas se o familiar não estiver muito bem orientado em casa, talvez ele não vai conseguir assegurar que aquele paciente receba o real aporte proteico que ele precisa, o real aporte calórico, né? E aí, em vez de ele estar melhorando, ele está, às vezes, perdendo peso, né? Então, é muito importante essa questão da orientação do familiar, porque senão o paciente pode definhar, né? Sim, ele vai
perdendo peso, emagrecendo, ficando cada vez mais desnutrido. Exato. Né? E cada vez mais sem conseguir recuperar. Exatamente. Porque às vezes a gente foca tanto no cuidado do médico. Uhum. Tem que ir no médico, e o médico vai passar remédio, e o médico vai passar vitamina, quando na verdade, muitas vezes ele precisa mais de um fisioterapeuta e de um bom nutricionista para estar ali ajustando isso na alimentação. Exatamente. Né? E essa parte da suplementação também é muito importante, né? Porque às vezes o paciente perde a capacidade de deglutir, às vezes até tem que ter uma alteração da consciência da dieta e ele não consegue, por exemplo, comer 80 gramas de carne. Mas se a gente, por exemplo, colocasse um suplemento whey protein, 30 gramas de whey protein, que é facilmente dissolvido em água, ele já conseguiria ter esse aporte de proteínas na alimentação. Então, essa questão da avaliação da consistência também é importante, né? E saber se o paciente, não é só dar o alimento para o paciente, é saber se ele vai conseguir receber aquele alimento. Né? Ótimo. E a gente falou algumas palavras aqui, eu queria alguns esclarecimentos. Primeiro, Manu, você falou da consistência da dieta. Né? Quais são os tipos de consistências de dieta que existem que um paciente pode receber? E dentro desses tipos, qual que o paciente, como que ele conseguiria fazer alguma delas, por exemplo, em casa? Então, as dietas hospitalares, né, elas têm uma diferenciação e elas são alterações na consistência e na composição. Então, na consistência, a gente tem alterações dela em consistência líquida, consistência de creme, né, que a gente chama a dieta cremosa, a pastosa, que ela é diferente da cremosa, a dieta branda e a dieta normal. Né? A diferenciação realmente é pela consistência. Então, líquidos são líquidos. A cremosa, ela é uma papa, ela tem que ser bem homogêneo. Então, por exemplo, diferente da pastosa, que pode um arroz bem cozido, papa, que pode uma carne moída, um frango desfiado, a cremosa já não pode, porque vai ter os grãozinhos da carne moída, né, do frango desfiado. Isso pode comprometer a deglutição e fazer o paciente ter um risco de aspiração, né, de complicar. Então, realmente, dependendo da avaliação do profissional fonoaudiólogo, a gente tem essas etapas de dieta de consistência, né? A cremosa, a pastosa, e a dieta branda é a dieta já de sua consistência normal, só que ela tem que ser cozida, né? Então, muitas vezes o paciente vai ter dificuldade para mastigar e não tem para deglutir. Então, precisa uma comida um pouquinho mais macia, né? Então, dependendo da sequela, é que se avalia individualmente qual é a melhor consistência. E além da consistência, a gente também tem alterações na composição de uma dieta. Então, ela pode estar restrita em sódio, né? Pode estar restrita em açúcares para diabéticos. Então, a gente pode fazer essa junção também, a dieta ser pastosa para diabéticos, pastosa para hipertensos, que vai ter um pouquinho menos de sal, e outras, né? Dependendo do quadro clínico, o que mais o paciente tem, a gente vai fazendo essas modificações. Que legal, isso é muito importante de falar, porque eu como médico, mesmo assim que eu formei, a gente não aprende muito essas coisas, a gente vai aprender na prática, né? Depois que eu entrei na residência, que aí o nutricionista foi ensinar pra gente ali nos primeiros meses da residência, o que era cada dieta, né? Eu fui na cozinha também conhecer, mostrou pra gente ali, eu achei bem legal isso. E tem como, Gabriel, um paciente fazer uma dieta cremosa em casa, por exemplo? Tem. Com as coisas que ele tem em casa? Ele tem que bater tudo no liquidificador. Mas posso bater arroz, feijão, carne, tudo no liquidificador? Pode fazer pode, isso. só não pode ter grumos, né? Porque daí já altera, pode dar risco para ele, né? Broncoaspirar, então tem que ter um preparo bem correto, né? Higienização correta de tudo, não só que a gente fala da alimentação, de cozinhar tudo muito bem, dos alimentos, né? Mas a parte dos utensílios, né? Às vezes a bancada, né? Essa questão para o paciente também envolve uma segurança alimentar, né? Então, os talheres é como você está manejando aquele alimento antes de colocar ali para processar ele, né? Entendi. Então, é possível fazer com a ajuda do liquidificador. Tá bom. Mas quando bate um arroz, um feijão, uma carne, não perde aquelas propriedades daqueles alimentos? Não perde as propriedades, né? É questão de gosto. Eu já particularmente já cheguei a experimentar no hospital. O gosto muda um pouquinho, vamos dizer assim, né? Mas não perde propriedades nutricionais, não. Ótimo. Então, em alguns casos, a gente também tem a opção de colocar um módulo espessante.
Espessante. Isso, ele é um produto à base de amido, ou às vezes tem outros derivados, que ele é justamente indicado para quem, por exemplo, não pode tomar líquidos, né? Que dependendo também da sequela, o paciente com AVC, ele precisa restringir líquidos e consumir esse creme. Então, esse espessante, ele tem essa propriedade de espessar mesmo o alimento. Então, ele tem um desejo de água, mas a água é muito ralo, líquido, ele pode também broncoaspirar, pode complicar, ele não consegue deglutir, né, ingerir, engolir. Então, esse espessante, ele vai dar uma forma um pouco mais consistente na água. A gente tem muito caso no hospital, paciente com desejo de café, né, café com leite. Como é que a gente vai espessar um café com leite? Então, a gente usa esse espessante que ele auxilia e agrada o paladar do paciente, tendo aquela memória afetiva de tomar o seu cafezinho. Legal. E ele não tem gosto, o espessante? Não. Não tem. Não tem. E ele vem como? Vem num frasco? Ele vem numa latinha em pó. Uma latinha. É um pó. Isso, é um pó. Entendi. Aí ele vai deixando aquele líquido mais grosso. Isso, daí tem várias consistências, né? Ah, entendi. Então, tem néctar, mel, pudim. Então, dependendo até da condição que é orientado pelo médico, pelo fono, a gente orienta mais ou menos desse pó para ver essa consistência, se ela fica mais viscosa ou fica mais em forma de pudim. Legal. E, Gabriel, uma outra coisa que você falou foi do whey protein. Sim. Né? O que é o whey protein e como conseguir isso assim, na prática? Se um nutricionista prescreve ali para o paciente usar o whey protein, como que faz isso? Compra, vem pronto? É uma lata? É um pó? É um líquido? Sim, como que é isso? é um pó, né? Então, o suplemento do whey protein é a proteína do soro concentrada. Então, existem 3 tipos de whey. A gente tem o whey concentrado, que ele é um whey mais barato, é um whey que está na proteína da sua forma mais bruta, né? Ele tem carboidrato na sua porção, embora muito menos que proteína, mas ele tem um pouquinho de carboidrato. Aí a gente tem o whey isolado, que ele sofre um processo chamado filtração, onde é retirada a lactose, é retirado todo o carboidrato, e a proteína ela é mais concentrada, chega a 85% de concentração de proteínas. Esse é um tipo de whey, por exemplo, indicado para um paciente que é diabético ou um paciente que tem intolerância à lactose, né? Então, isso é uma coisa importante mencionar, né? Então, tem aqueles pacientes que são intolerantes à lactose e já não pode tomar whey concentrado, por exemplo, né? E aí a gente tem um terceiro tipo de whey protein, que é o whey hidrolisado. Ele sofre um processo chamado hidrólise, onde é pegada aquela molécula de proteína e é quebrada em partículas menores. Então, o que muda? A gente tem uma absorção muito mais rápida. Então, às vezes, aquele paciente que toma um whey isolado, mas fica com aquela distensão abdominal, sente que está pesado, então ele precisa de um whey diferente, né, para atender essa particularidade do paciente, né? Então, a grande maioria dos suplementos que a gente tem no âmbito hospitalar, né, são de whey isolado ou hidrolisado para melhorar a absorção e também trazer essa questão da lactose, né? E esse whey que a gente tem no hospital também pode comprar depois. Exatamente, quando vai para casa. Exatamente. Tem em farmácias, supermercados. Exato. Sim. Temos e pode jogar em cima, às vezes, quer jogar em cima do arroz, ele pode? A gente tem opções neutras, né? Então, pode colocar por cima da salada, pode colocar por cima de algum tipo de comida que combina, assim, né? Não tem problema. Mas a ideia é tomar com sabor, né? A gente pode tomar com leite, né? Quando o paciente não tem uma restrição de lactose, né? Ou pode tomar junto com a água mesmo, né? Aí tem diversos sabores, né? Chocolate, baunilha, tem de... Paçoca. Que bom, tem muitos... dá para agradar bastante o paladar aí. E o paciente que é diabético, ele vai poder também, se for o caso, usar um whey? Sem dúvida, se for constatado que ele precisa, através desse recordatório alimentar, né? Por exemplo, a proteína nós calculamos sempre pelo peso do paciente. Então, se eu vou dar 2 gramas de proteína para um paciente de 60 quilos, são 120 gramas de proteína. Então, se eu vejo no recordatório alimentar desse paciente que ele está com uma deficiência de ingestão de proteína, eu já vou calcular quanto que aproximadamente ele está consumindo para saber quanto que eu vou suplementar. E é indicado aquele paciente tomar e fazer essa reposição de proteínas através do whey, né? Então, sempre tem aquela frase, né? Posso tomar whey? Depende, se está comendo tudo através da dieta, através das proteínas, né? Ovos, carnes, você não precisa tomar. Agora, se tem uma deficiência na ingesta, precisa tomar whey protein, assim como deve, né? É por isso que é importante ter um nutricionista ali, né? Acompanhando esse paciente. Porque o nutricionista é que vai identificar se aquilo que o paciente está ingerindo, se aquilo que ele está comendo ao longo dos dias está sendo suficiente para ele, está sendo eficaz para ele. Exato. Né? Porque a nossa recuperação pós-AVC, a reabilitação, ela passa muito pela alimentação. E às vezes a gente não valoriza tanto a alimentação, a gente acha que volta para casa e continua comendo
aquilo que a gente já comia antes, que muitas vezes é errado, né? Na maioria das vezes é errado, na verdade. E a gente não procura uma orientação adequada para isso, né? Exato. E dentro desses casos, Manu, onde o paciente está há muito tempo internado, você viu que ele começou a perder massa muscular, a fisioterapia fala que ele está ficando mais fraco, você vê que o paciente não está tendo talvez aquela evolução. Existem algumas coisas que o nutricionista pode atuar para ajudar mais esse paciente? Como que é a visão de vocês nesse cenário? Então, além de intervir na parte da alimentação em si, fazendo alguns ajustes, né? Até procurando oferecer alimentos que ele goste. Então, às vezes, assim, eu queria tanto um ovo, mas não vem no cardápio. Nós vamos a colocar o ovo para agradar ele, para que ele estimule a comer mais, né? Então, a gente tenta agradar, estimular, claro, de acordo com a recomendação do que ele pode, né? E também, em alguns casos, o suplemento, existem suplementos fechados dentro do hospital que já vem o mais completo também. Tem só módulo de proteína, também como o whey, mas a gente tem os mais completos, com caloria, proteínas, vitaminas, minerais, para que supra um pouquinho mais, né? Seja mais completo. Mas tem alguns momentos que só essas intervenções ainda não é o suficiente para ele atingir a necessidade, né? Então, claro, assim, a gente acompanha por um tempo, porque a gente sabe que às vezes a alimentação hoje o paciente não quis comer porque estava com muita dor, né? No outro dia ele já come melhor. Então, existem N fatores que o paciente não come. Então, não é também no primeiro momento já que a gente vai intervir com outro tipo de uma outra via de alimentação. Mas, em alguns momentos, a gente vai ter que partir porque a gente chama de alimentação por dieta via sonda nasoenteral, que é uma dieta enteral. Então, é uma dieta, né, que pode ser pela sonda ou, em alguns casos, tem que ser pela gastrostomia, jejunostomia, que é uma alimentação que ela vai direto no estômago. Então, não passa pelo processo de mastigar, de deglutir, mas que é essencial, muitas vezes, para alguns casos de paciente, para que ele possa se recuperar, né, com esse aporte nutricional, com essa dieta diferenciada. Não é algo, dependendo do caso, ele tem que usar sempre, e em outros casos, gradativamente ele vai evoluindo, vai criando mais massa magra, né, massa muscular, vai pegando mais peso e vai se reabilitando, né? Até por isso a importância desse acompanhamento pós-alta em domicílio, justamente para que ele possa ter um acompanhamento com o nutricionista, né, com o médico, com o fono, que vão reabilitar ele para que ele possa futuramente até se alimentar novamente pela via oral. Ótimo. E as pessoas às vezes veem o paciente internado com uma sonda, e eu já vi várias vezes o familiar que chegou agora, muitas vezes mora em outra cidade, né? E eu vejo ele falando no telefone com o irmão ou com algum outro familiar. Nossa, mas está usando sonda, meu Deus, que absurdo. Mas na verdade a sonda é para ajudar o paciente a passar por aquele momento sem ter uma desnutrição. Exato. Então a sonda é extremamente importante, né? E às vezes a gente fala isso, as pessoas não entendem. Acham que a sonda é péssima, que a sonda é ruim. Totalmente invasivo. Totalmente invasivo, exatamente. Então, na maioria das vezes, o paciente usa sonda por um período que é curto, né? Ele vai usar por um período, não vai usar para o resto da vida. Pode ir embora de sonda, sim, às vezes ele vai receber alta de sonda. Mas nesses casos a gente avalia antes para colocar uma sondinha um pouquinho diferente, que vai direto no estômago, né? Que é a gastrostomia, que a Manu falou. Mas como que aborda isso, Gabriel? Fala para a família chega assustada lá e fala, meu Deus, Gabriel, você passou uma sonda na minha mãe? O nutricionista, ele pode indicar ao médico a via de a utilização da sonda, mas o médico que faz a prescrição, né, do tipo de via de administração, né? Então, já tive vários casos onde eu cheguei lá no hospital e o paciente não estava usando sonda no dia anterior. Aí, no outro dia, passaram a sonda nele, vou ter que calcular a dieta. A gente começa com uma dieta com uma baixa quantidade de calorias até a gente começar a aumentar e chegar no teto terapêutico, né? Porque a gente tem que avaliar também se o paciente está distendendo o abdômen ou não, a tolerância dele à dieta integral. E se o familiar já está com o paciente ali no quarto, a gente já começa a também fazer um acompanhamento com ele também, porque ele realmente faz muitas dúvidas, né? Pergunta muitas coisas pra gente, tem bastante dúvidas, né? Então a gente faz um acolhimento também, explica para ele, isso não é para sempre, é temporário, para que ele não perca peso, para que ele tenha todo o aporte de vitaminas, de minerais, de calorias, para que ele não perca essa massa muscular, e isso é temporário, não vai ficar para sempre.
Existem alguns pacientes que acabam ficando por um período maior ou para sempre, por exemplo, um paciente com trauma raquimedular ou algo do tipo, né? Mas nesses casos a gente também tem esse serviço de acolher o familiar e explicar para ele, porque realmente, imagina, o familiar chega lá, o paciente estava comendo ontem a dieta cremosa e agora já está na sonda, né? Eles ficam então, assustados. ficam, realmente. Uhum. E nesses casos existem alguns tipos de AVCs que são um pouco mais graves, né? Principalmente AVCs da região do tronco cerebral, onde o paciente pode ter uma dificuldade crônica de deglutição e ele sempre vai precisar da sonda. Mas isso é importante, essa importância do acolhimento familiar e também do paciente para entender que aquilo ali não é o fim da vida. Né? Aquilo ali é apenas um mecanismo que a gente tem hoje e graças a Deus que a gente tem isso para que o paciente receba o aporte nutricional para que ele consiga ter uma vida muito próxima do normal. É uma opção, exatamente. Né? Uma opção para que a gente possa manter ele nutrido. Exatamente. Né? Exatamente. E às vezes a gente passa, realmente, eles ficam assustados, né, em ver a sonda e a gente até explica, né, olha, esse alimento que está nesse frasco tem todas as vitaminas, minerais, proteína, energia para manter ele. Daí eles, mas é como se fosse um feijão batido, um arroz batido, né? Um achocolatado, isso, mas é muito melhor porque ali tem realmente uma concentração equilibrada do que ele precisa. Então, às vezes, até é muito mais saudável do que se o paciente fosse comer, né? Porque está bem equilibrado. Legal. E Manu, então esse paciente chegou, internou, ficou numa unidade de internação com acompanhamento multiprofissional e esse paciente ficou super bem, com alguma sequela, vai receber alta para continuar uma reabilitação em domicílio. Qual é a orientação que o nutricionista normalmente passa para essa família e para esse paciente no dia da alta ou nos dias que antecedem a alta? Então, o mais favorável seria a gente começar já a orientar antes, né? Porque no dia da alta tem toda aquela ansiedade, aquela vontade de ir embora, absorção e entendimento do que a gente fala é menor, né? Até porque também tem orientações do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, do fono, terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, é concentração de muita informação no mesmo dia. Então, a gente tenta até fazer uma orientação prévia antes da alta, justamente para assegurar esse entendimento. Porque como a gente passa a visita frequentemente, se ele não entendeu ontem, hoje eu vou passar lá, ele vai tirar as dúvidas. Né? E a gente tenta que isso seja da melhor forma possível, porque a gente sabe que muda a rotina, né, do familiar, do cuidador, do próprio paciente. Então, essa informação ela tem que ser bem clara e quanto antes eles poderem assimilar, é melhor. Ótimo, importante isso, porque não deixar para a última hora. Não. Né? Buscar o familiar, buscar o profissional, solicitar uma conversa com esse profissional, porque não é sempre que eu vou chegar lá agora e já quero conversar com o nutricionista, não é assim. Mas programar um horário para conversar, tirar as dúvidas também, isso é muito importante, porque o nutricionista está ali para ajudar, assim como o médico, o enfermeiro e toda a equipe. Isso. E ter essa conversa com a família também, porque muitas vezes você orienta um filho, mas na verdade quem vai cuidar é a outra filha, né? Mas é importante que fique claro para as pessoas aquele início quando chegar em casa. Isso. E muitas vezes, Gabriel, o paciente recebe alta e durante a internação viu que esse paciente tinha um problema no coração, por exemplo, uma fibrilação atrial, uma arritmia, e esse paciente vai precisar de um remédio. Dentre os remédios que chamam da classe anticoagulante, existe um específico que é a varfarina, que tem um nome comercial Marevan, que ele atua na vitamina K. Qual é o papel da vitamina K na coagulação, no geral? E existem alguns alimentos que interfiram na reabsorção, no aumento ou na diminuição desse efeito do remédio no corpo do paciente? Os alimentos ricos em vitamina K, eles normalmente têm um composto que é o ácido glutâmico, né? Que é um aminoácido, na verdade, o glutamato. E esse glutamato, quando a gente come em maior quantidade na nossa dieta, a gente acaba aumentando a produção de vitamina K.
E o anticoagulante, e isso melhora a coagulação sanguínea. Então, se o paciente toma um anticoagulante, ele tá com alimentos na dieta que favorece a coagulação, essa matemática acaba não fechando, né? Então, a gente tem que evitar alimentos fontes de vitamina K, né? Então, a gente tem alguns alimentos de origem animal, né? Como leite, ovos e derivados, né? Mas a gente também tem algumas hortaliças, assim, que são fontes de vitamina K, né? Certo. E nesses casos, assim, acaba que orienta o paciente a não comer nada ou pode comer mais pouco? A gente acaba evitando consumir, né? Então a gente acaba até trazendo outras opções, né? Tá. Eu me recordo que quando eu trabalhava no hospital a gente até tinha lá uma orientação, né? Para ter uma dieta específica, né? Para o paciente. Que quando ele usa esses medicamentos realmente não é que não pode consumir, mas não pode consumir muito, né? Porque vai ter uma interferência na coagulação, né? Ótimo. Então é importante que o paciente saiba que existem alguns alimentos que são ricos em vitamina K e para alguns pacientes, especialmente que usam essa medicação em específico, que a gente quer que o paciente fique com a coagulação um pouco mais reduzida, que é o que a gente chama de anticoagulação, a gente tem que evitar alguns alimentos. E o papel do nutricionista nisso também é muito importante, porque a gente precisa ter um controle adequado dessa medicação e muitas vezes o paciente fala pra gente, doutor, eu estou tomando remédio, estou tomando certinho na dose que foi passado, mas ele está tendo uma alimentação muito rica em vitamina K. E aí altera o exame, e às vezes altera o efeito do remédio. Não tem o efeito desejado, né? Muitas vezes ele pode continuar até comendo se a gente não conseguir trocar por outro, mas a gente tem que estar atento para poder aumentar a dose da medicação, muitas vezes, né? E então, Manu, esse paciente recebeu alta, foi embora para casa. Como que seria o ideal dos mundos? Esse paciente teria que fazer uma nova avaliação com o nutricionista, em quanto tempo e depois de quanto em quanto tempo? Qual que é a sua opinião sobre isso? É bom dar uma continuidade no tratamento, né? Então, saiu do hospital, não é que a gente dá as orientações, no entanto, o paciente ele vai evoluindo, ou involuindo também, né? Então, dependendo de como ele está, ele precisa ter uma frequência maior. Assim como ele vai no médico, tem que ter um acompanhamento, é interessante que ele também tenha esse acompanhamento do nutricionista, muitas vezes fisioterapia para melhorar a reabilitação, fono. Então, essa periodicidade, primeiro precisa de uma avaliação, né? Porque cada caso é um caso. Então, em alguns momentos vai ser mais frequente, mas a gente indica realmente que tenha esse acompanhamento nutricional para que a gente possa suprir essa necessidade dele e garanta que ele tenha uma qualidade de vida. Né? Ótimo. E sempre é importante entender que quem teve um AVC, o paciente que sofreu um AVC, o atendimento desse paciente é individualizado. Não é igual para todos. E ter o familiar do nosso lado, junto com o paciente, também é muito importante, porque o paciente adoece e a família também adoece junto. E também o nutricionista também vai estar atento aos familiares, porque às vezes você vê a esposa daquele paciente, nossa, ela está ficando tão fraquinha, né? Ela está envelhecendo tanto, eu também posso ajudar ela, né? Então, o olhar do nutricionista para a família, para os familiares e cuidadores também é extremamente importante, por isso que é sempre individualizado. E agora, Gabriel, algumas coisas que estão na moda, algumas dietas low carb, dieta da lua, dieta jejum intermitente, dieta do Mediterrâneo, dieta cetogênica. O paciente com AVC pode fazer esse tipo de dieta? É bom para ele fazer isso? Como que é? Bom, dessas inúmeras estratégias nutricionais que a gente tem, existe aquela que eu digo que é a melhor, que é com base na nossa avaliação individual. Então, não adianta a gente colocar, por exemplo, uma dieta cetogênica com um paciente que não pode comer, por exemplo, alto teor de gordura, como é o caso da dieta cetogênica, né? Então, como é que um paciente pós-AVC vai ter uma dieta com alto teor de gordura? Não dá. A gente tem que baixar o teor de gordura, tem que ser uma dieta hipolipídica, né? Então, essas estratégias nutricionais têm que ser avaliadas de forma individual e o nutricionista precisa fazer isso, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho um paciente com esteatose hepática, né? Então, ele está com fígado gorduroso. Então, esse paciente, por exemplo, é beneficiado com uma dieta low carb, por exemplo. Então, às vezes o paciente está lá tomando uma medicação, um Forfig, está fazendo acompanhamento com um hepato, mas se ele não tiver uma conduta nutricional para tentar tratar uma resistência à insulina, tentar tratar essa glicemia dele que está alterada, né?
a gente precisa ter uma dieta com menor teor de carboidratos para tratar isso. Que aí a gente começa a desinflamar o fígado, ele começa a responder melhor pela via da glicose, né? Então, existem essas estratégias nutricionais, mas cabe ao nutricionista avaliar cada caso aí, é muito individual, né? Tá, entendi. Pode ter algum benefício, então? Pode ser, mas tem que avaliar de forma muito individual. Por exemplo, uma dieta cetogênica para um paciente com AVC eu jamais prescreveria. Tá, entendi. Não seria uma boa, né? Mas com um teor baixo de carboidrato, talvez naquele momento para controlar uma glicemia alterada pode ser uma boa opção. Exatamente. Então tá bom. Falando um pouquinho agora, Manu, da prevenção, tá? Um dos grandes focos nosso aqui do podcast é falar sobre a prevenção do acidente vascular cerebral. E a gente sabe hoje que a gente tem algumas formas de prevenir um AVC. Porque até 80% de todos os AVCs isquêmicos, que é o AVC mais comum, até 80% poderiam ter sido evitados se o paciente tivesse seguido algumas orientações antes ou tivesse feito algumas coisas antes. Dentre elas estão atividade física, cessar tabagismo e acompanhamento, controle nutricional, que é aquele paciente que tem que ter uma dieta mais apropriada, não ter uma dieta desregrada, comer o que quiser, beber o que quiser, comer frituras a hora que quiser, né? Então, qual que é o papel do nutricionista também na prevenção ao AVC? Então, seria orientar esses pacientes a buscarem um estilo de vida mais saudável, dentre eles, como o doutor falou, a alimentação está inclusa, né? Seguir o que a gente segue de recomendação, que é a pirâmide alimentar, todos os grupos alimentares, né? Não é também só as saladas ou a proteína que é importante, a gente tem que ter fonte de energia, como pão, macarrão, batata, tudo em quantidades moderadas, mas todas elas têm os seus benefícios e suas vitaminas diferenciadas. Então, frutas, verduras, então todos os grupos alimentares que a gente chama, né? Eles contribuem para um equilíbrio do nosso organismo. Tentar pensar assim, que a gente, muitas vezes, é um ato de respirar e alimentação. Eu preciso comer, eu acordei, eu vou tomar café, é horário de almoçar, mas a gente não leva isso como algo que é importante. A gente banaliza muito como se fosse a gente respira e nem vê. A gente come e também não sente, né? Não é comer para matar a fome. A gente tem que pensar em comer para se nutrir. Porque é do alimento que vai vir as vitaminas, os nutrientes para o meu corpo ficar saudável. Então, a gente pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais no que a gente está porcionando, no que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Então, acho que é bem importante isso. Como que você enxerga isso, Gabriel, sobre a prevenção? Eu acho que o papel do nutricionista é também servir de inspiração para os pacientes, né? Porque eu não vou no nutricionista que não faz o que ele está tentando propor para mim, né? Orientar da melhor forma possível, né? Montar, acima de tudo, um planejamento alimentar que caiba na rotina do paciente. Eu falo isso todo dia no meu consultório. Não adianta eu colocar uma refeição para você às 9 horas da manhã se o senhor é cirurgião e está lá no centro cirúrgico, não vai parar para fazer a refeição. Então, tem que ser algo muito individual. E uma coisa que as pessoas têm negligenciado muito é o exercício físico, né? Então, as pessoas estão cada vez usando o carro para ir na padaria da esquina e não estão caminhando, não estão subindo escada, estão andando de elevador, né? E uma coisa que vocês podem até perceber é que quando você vai no restaurante com a família, né, com os filhos, tá todo mundo às vezes comendo no celular. Então, assim, quando é que foi que tu sentou e realmente sentiu o sabor da refeição que você fez? Muitas vezes a pessoa até acaba comendo mais, por quê? Porque não prestou atenção no que estava comendo, não prestou atenção no volume alimentar, foi lá, repetiu, mas às vezes nem precisava, né? Então, é orientar esse paciente a ter uma alimentação diversificada, incluir todos os grupos alimentares, como a Manu falou, e mandar ele para academia, mandar ele sair do sofá, que essa é uma forma boa que a gente tem de prevenir qualquer tipo de doença. Legal, isso é muito importante porque um paciente, muitas vezes, ele tem pressão alta, ele tem um colesterol alterado, um triglicerídeos alterado, ele é um pré-diabético, que é aquele paciente que está ali em cima do muro ainda, não virou diabético, e ele pode voltar a ser uma pessoa, entre aspas, normal, sem um colesterol alterado, a pressão pode diminuir, o pré-diabetes pode melhorar, a glicemia pode melhorar, apenas mudando o estilo de vida. Exatamente. Fazendo atividade física, se alimentando bem, dormindo bem. E esse paciente tem que entender que não é o remédio que vai ajudar ele, e muitas vezes. É ele entender que ele precisa de outra coisa, mas que só ele tem que
fazer por ele mesmo. Uhum, Né? Não é exato. um nutricionista que vai passar uma Exato. vitamina ou que o médico que vai passar um remédio Exato. que vai fazer esse paciente melhorar. Eu costumo falar bastante para meus pacientes, olha, eu posso te orientar aqui na consulta da melhor forma possível, mas dessa porta para fora é você que vai fazer. Eu não posso fazer dieta por você, Sem né? dúvida. E hoje se fala muito no mindfulness, né? Que a gente tem que ter atenção plena, como disse o Gabriel, né? Prestar atenção. Não é o momento de estar se alimentando, jantando, vendo TV, assistindo algum outro programa, mexendo no celular. Realmente a gente tem que ter essa atenção plena na alimentação, porque a alimentação ela faz parte do tratamento. Lá em casa nós éramos 4 irmãos, né? Na hora do almoço, assim, minha mãe sempre falava que na hora do almoço desligava a televisão, não tinha celular naquela época, né? E que a gente tinha que ficar quieto e prestar atenção no que estava comendo. E isso muitas vezes são momentos que a gente não vê mais com tanta frequência, né? Não. É cada um fazendo a sua refeição, um no quarto, o outro na sala, o outro lá em outro canto da casa. Usando fone de ouvido, Exatamente, comendo, né? Então acho que também é papel dos nutricionistas é resgatar um pouco desses hábitos antigos e trazê-los à tona, né? Porque se nós não nos preocuparmos com isso, que exemplo que nós estaremos dando para as nossas gerações, né? Exatamente, um exemplo errado, né? É. Pessoal, muito bom a presença de vocês aqui, gostei muito, eu sempre aprendo muito em cada episódio que eu faço, tá? Obrigado, Gabriel, obrigado, Manu. Obrigado. Eu queria pedir uma última coisa para vocês, olharem aqui nessa câmera e deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Seja uma pessoa que precisa prevenir um AVC, que precisa tratar melhor alguma doença que ela tem, seja uma pessoa que teve um AVC ou um familiar também, deixar uma mensagem para ela, uma mensagem final do episódio. Então, eu gostaria de comentar, né, e reforçar o quanto a nutrição ela é importante, ela faz parte do tratamento, assim como a medicação, né? Então, procure, né, com atendimento médico, se você está observando que seu familiar, ele está desnutrindo, perdendo peso, não está se alimentando bem, informe o médico para que ele te conduza para fazer um acompanhamento nutricional, né? Que a gente sabe que a gente precisa melhorar essa qualidade de vida que muito também está associada com uma nutrição adequada. Gabriel. Então, a minha mensagem é não ter vergonha, não ter medo de perguntar. Às vezes eu falo pro paciente assim, a senhora já pensou em ir pra academia? Eu numa academia? Não, nem pensar, mas por que não? Nós vemos tantas pessoas aí, até da terceira idade, indo pra academia, vendo essa questão de prevenção, né? Então, não deixe nunca é tarde pra gente começar a cuidar da nossa saúde. A gente pode começar e deve começar pela alimentação, pela prática regular de exercício físico, né? Seguindo as recomendações do médico, do nutricionista. Essa é a melhor maneira que a gente tem de viver em equilíbrio e ter a nossa saúde sempre estabelecida da melhor forma possível, né? Legal, muito bom. Obrigado de novo pela presença, Manu. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Pessoal, um super episódio aí para vocês. Se você gostou ou sabe de alguém que possa precisar ouvir esse conteúdo ou tem alguma dúvida também, mande pra gente, passe esse conteúdo adiante, porque é importante que isso chegue a mais pessoas, que são informações realmente de qualidade sobre uma doença grave, uma doença séria, que muitas vezes pode ser evitada. E também a gente tem tratamento para quem já teve. Então fiquem atentos a isso, tá? Aos sinais que existem, aos sintomas que existem. Um atendimento rápido sempre é muito importante. E um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.